Olá, boa noite, maravilhosas. Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula da Maratona do Zero ao Consultório Ideal. É uma alegria para mim muito grande ver vocês aqui de novo, ver vocês empenhadas e ter a certeza de que vocês estão assim só começando, só colocando aí já o pezinho na água para poderem viver essa transformação na carreira de vocês, para poderem viver da psicopedagogia, fazer dela a profissão de vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês irão muito mais longe do que eu e vocês chegarão lá muito mais rápido do que eu cheguei, justamente por conta das orientações, por conta de tudo que vocês já estão fazendo. Então, sejam bem-vindas à nossa aula. Vi que tem gente aí de bastante lugar do Brasil, estava acompanhando ontem aqui com vocês. Vi que tem gente também de outros lugares fora do Brasil. Então, se você está aqui acompanhando novamente, seja bem-vinda. É um prazer para mim. Espero que essa aula seja, assim, um divisor de águas, literalmente, na carreira de vocês. Porque hoje nós vamos falar sobre a prática. Hoje a gente vai colocar realmente a mão na massa. Lembra que na última aula eu falei para vocês que vocês vão pegar a teoria, vão começar aí aos pouquinhos, mas hoje nós vamos colocar a mão na massa, a gente vai aprender muito da prática para que vocês consigam realmente dominar, entender e dominar tudo isso. Para quê? Para perder o medo, para sentir mais segurança, para ver como é possível sim você viver da psicopedagogia. Então, o tema da nossa aula é transformando a teoria em prática. E por que que eu decidi trazer esta aula aqui para vocês hoje? Por que que ela é, foi parte importante da, do nosso do roteiro desta maratona? Porque algo que vocês sempre me trazem é: Isa, eu tenho muita insegurança para começar, eu não tenho muito medo de começar, eu não sei como avaliar, eu não sei como fazer roteiro de avaliação, eu não sei como atender a família, como atender a criança, como que eu começo, com o que que eu começo comprando teste, eu começo comprando jogo, eu começo fazendo o quê? Então, por isso, eu trouxe muito baseado na minha experiência. Eu contei para vocês na última aula que a minha experiência ela é com a abordagem neuropsicológica. Então, eu vou um pouco mais além do que a avaliação psicopedagógica que a faculdade ensina. Eu uso muito da parte, desculpa, gente. Eu uso muito da parte da neurociência, da neuropsicologia também, dentro da minha avaliação, para compor tudo isso, né? Então a gente vai ver bastante. Por quê? Porque estas aulas, não só, né, a última aula, a de hoje, a de quinta-feira, não só essas aulas, mas a minha meta, a minha missão é ensinar vocês a viver de psicopedagogia, é fazer vocês se libertarem da sala de aula, saírem da sala de aula e conseguirem viver dessa paixão, porque foi o que aconteceu comigo. Eu contei bastante para vocês na última aula a minha história, como foi importante para mim esse processo, como eu consegui viver isso. E teve algo que eu não contei para vocês na última aula, mas que eu vou contar hoje, que é que eu tive uma pausa durante a minha carreira, né? Durante a minha construção. Eu comecei durante um ano, eu fui ali me estruturando, me estabilizando. Depois de um ano que eu estava atuando, eu engravidei. Então, eu tive que dar uma pausa em todo o meu projeto, em tudo que estava acontecendo na minha vida, porque eu tinha uma nova prioridade. Então, claro que hoje, né, a minha filha continua sendo a minha prioridade, mas a psicopedagogia me dá a liberdade de eu conseguir equilibrar as duas coisas, de eu conseguir dispor de um tempo para ela, ter um tempo de qualidade com ela e também fazer aquilo que eu amo, viver da minha profissão e poder ser bem paga para isso, né? Então, é, quem conhece um pouquinho mais da minha história sabe que eu sempre prezei muito
pelo meu tempo de qualidade como mãe. E aqui eu quero trazer isso para vocês também, de que não é somente a psicopedagoga que importa, mas você como pessoa importa também. Então eu trago muito esses valores alinhados ao meu discurso, à minha fala, esses valores de você precisa ter um tempo de qualidade com a sua família, precisa ter um tempo de autocuidado para você. Então, vocês sempre vão ver ali alguns momentinhos meu que eu coloco de autocuidado, de fazendo uma unha. E por que eu estou trazendo isso? Porque na última aula a gente falou sobre o posicionamento, a gente falou sobre a prática, e isso faz parte também do nosso posicionamento. Meu posicionamento dentro das redes sociais, mostrando que eu tiro um tempo de férias também, mostrando que eu tenho tempo para fazer as minhas coisas, para me cuidar, me mostra e mostra para as outras pessoas, para aquelas que me acompanham, de que eu não vivo apenas ali trabalhando o tempo todo e que aquilo, por mais que eu faça com amor, eu também prezo pela minha imagem, pelo meu autocuidado, pela minha saúde mental, porque isso é muito importante quando a gente lida com crianças, quando a gente lida com famílias e dificuldades, etc. Então, algo que eu quero trazer aqui para vocês também hoje, é, além, né, de toda essa parte da prática, é trazer um pouco da realidade do que acontece quando a gente começa, logo quando a gente começa a atuar, ou quando a gente está pensando em começar a atuar. Eu disse para vocês na última aula que eu passei por um processo de crise de ansiedade muito forte. Então, eu sabia que era um gatilho, visto a tudo que estava acontecendo comigo em sala de aula, que eu não queria, né, ser professora de inglês, eu queria ter a minha turma, mas aí não, o processo não deu certo. Então, quando eu fui passar por essa transição de carreira, eu tive que trabalhar muito forte isso dentro de mim na terapia. Então, a terapia ela é uma ótima aliada para quem está começando como psicopedagoga, porque a gente precisa organizar a nossa mente, organizar as nossas expectativas em relação a tudo que vai acontecer, em relação ao processo, porque muitas vezes a gente entra e fala assim, não, vai acontecer muito rápido, em 2 meses eu vou estar com a agenda cheia, e muitas vezes não é assim. Depende da região onde você está, depende da sua divulgação, depende do seu processo de captação de pacientes, da sua comunicação, do seu alinhamento, do seu momento. Depende de muitos fatores. Então, quando a gente alinha essas expectativas à realidade, a gente consegue lidar melhor e fazer um trabalho melhor também. Então, quando a gente fala sobre prática clínica, a gente não está falando somente do dia a dia no consultório, mas a gente está falando em tudo que envolve esse processo, né? O processo de saúde mental, o processo de organização, o processo de você alinhar as suas expectativas à realidade e poder viver isso de uma forma tranquila, não de uma forma ansiosa, como eu vivi. E muitas vezes eu penso que se a ansiedade não tivesse tomado conta de mim, se eu não tivesse entrado numa crise muito forte de ansiedade, os meus resultados provavelmente seriam muito melhores, porque eu não estaria tão focada no resultado e estaria sim vivendo o processo. O melhor, o ideal dentro de uma transição de carreira, quando a gente começa com a psicopedagogia, é viver o processo. Nós falamos muito sobre a constância na última aula, sobre você ter o planejamento, mas você também ter a constância. E a constância faz parte do processo. Você só vai conseguir alcançar e visualizar os seus resultados quando você visualizar as suas pequenas metas, visualizar aquele processo que você está vivendo e poder, no final, dizer, ok, agora sim eu consigo entender como e o que vai acontecer na minha vida, ok? Então, bora lá direto ao ponto. Eu quero saber aqui quem estava aqui na última aula, quem está nessa segunda aula hoje de novo, e pode falar aqui para mim que faz parte da maratona. Então, comenta aqui para mim quem estava na última aula,
se gostaram, se foi algo legal. Vi que algumas pessoas já comentaram lá no Instagram. Foi muito bacana. Ótimo trazer esses insights para vocês. E hoje eu tenho certeza que a cabeça de vocês vai ferver. Então, como nós vamos falar muito da parte prática, já separa seu caderninho, já separa aí um espaço para você estudar. É o momento de você estudar, porque hoje nós vamos falar de muito conteúdo, ok? Então, eu trouxe aqui, preparei muito conteúdo importante para vocês. Para isso, vocês precisam estar realmente prontas para poder mergulhar mesmo de cabeça dentro desta aula. Então, quem está pronta, comenta aqui para mim. Isa, tô pronta. Bora começar, bora mandar bala. Deixa aí as crianças com o marido, se tranca num quartinho. Tenho certeza que você consegue, ok? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar de fato esta aula. Bora lá. Então, o tema da nossa aula de hoje, como eu já havia falado, é transformando a teoria em prática. E antes da gente começar, eu quero fazer um pequeno resumo com vocês da última aula. Qual foi o que a gente falou muito, né, na última aula? Nós falamos sobre o aumento da demanda, então a demanda de crianças, de transtornos de aprendizagem, a quantidade de crianças que precisam hoje do nosso trabalho, que tem algo assim muito importante em relação à quantidade, ao aumento mesmo de casos de transtorno de aprendizagens, de crianças que não têm esse diagnóstico e têm essas dificuldades, esses transtornos. Então, nós falamos bastante sobre isso. E, em paralelo, a falta de profissionais qualificados no mercado. Então, nós temos uma psicopedagoga para cada 4 escolas no Brasil, em termos, né, de Brasil. Então, existe demanda, mas não existe profissional qualificado. Então, a gente tem aí que demonstrar a nossa profissão, nosso posicionamento, mostrar qual é a real necessidade do nosso trabalho e fazer dar certo, né? E colocar a mão na massa e fazer um trabalho de qualidade para que a gente seja realmente a mudança nesse aspecto de crianças com transtornos e dar cada vez mais suporte a eles. Vimos também sobre as estratégias de captação, estratégias físicas e estratégias digitais. Estratégias físicas, a indicação, você falar sobre os seus trabalhos, sobre a transformação que você gera, a dor que você resolve. Você falar com pessoas que você conhece, com escolas, criar parcerias, sobre tudo isso, né, sobre essas estratégias físicas de captação e as estratégias digitais, então as redes sociais, o Google, super importante para você estar dentro do Google, para você ser encontrada pelos seus pacientes, para você estar de fato ali dentro e fazer parte e usar essas estratégias ao seu favor. Então, vimos bastante sobre essas estratégias, né? No mapa eu ensino até um pouquinho melhor sobre elas, mas tenho certeza que vocês já conseguem colocar a mão na massa e colocar muita coisa em prática neste primeiro momento. Vimos também sobre o posicionamento correto. Então, como que a gente se porta, qual a nossa fala, o nosso compromisso e a nossa clareza em relação ao nosso trabalho, em relação ao processo de toda a avaliação, da intervenção, não deixar a família com dúvidas, a nossa imagem física, né? Eu, inclusive, trouxe aqui alguns elementos em mim mesma que vocês muitas vezes trazem para mim, né? Que é, Isa, meu cabelo tá sujo, eu preciso fazer um rabo de cavalo. Não precisa fazer um rabo de cavalo, aquele rabo de cavalo que fica feio, parece rabo de cavalo de faxina, sabe? Pode fazer um rabo de cavalo pequenininho, pode fazer, arrumar o cabelo bem, coloca um brinco bonito, um colar, dá uma melhorada nos acessórios. Eu falei bastante sobre isso, né, na última aula, sobre você não estar com as unhas descascando, sobre como a sua imagem ela reflete o seu trabalho.
Não que algo esteja vinculado, né? Lembra sobre isso? Então, não quer dizer que a sua imagem ela esteja vinculada à qualidade do seu trabalho. Não, mas ela é um ponto muito importante para você trabalhar também, para você ter aí uma noção real de que as famílias reparam e de que isso realmente também está atribuindo valor ao nosso trabalho. Então, a nossa comunicação e a nossa imagem. Então, a gente vai começar a falar sobre a parte prática. E para a gente começar a falar sobre a parte prática, primeiro eu tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês saíram da faculdade, seja ela a graduação em psicopedagogia, a pós-graduação em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, clínica institucional, etc., né? Quando vocês saíram da pós-graduação, ou quem ainda está fazendo, no caso, você se sentiu pronta para começar? Você se sentiu preparada para começar? Você terminou a pós-graduação ou a graduação e falou assim: perfeito, posso começar amanhã a atender, que eu sei exatamente o que eu vou fazer. Coloca aqui para mim nos comentários se você se sentiu assim. Eu tenho total certeza de que você não se sentiu assim, de que você não se sentiu segura, de que você não se sentiu pronta, porque eu não me senti absolutamente nada pronta. Eu não me senti segura. Eu, inclusive, fui atrás de uma mentoria quando eu estava no último semestre da faculdade, faltava acho que uns 3 meses para eu finalizar, e eu fui atrás de uma mentoria, de uma supervisão, porque eu sentia que eu não aprendi absolutamente nada com a faculdade. Porque o que a faculdade ensina pra gente? A faculdade ensina sobre transtornos de aprendizagem. Então, você vai aprender sobre TDAH, sobre dislexia, sobre descalculia, disgrafia, desortografia. Você vai aprender sobre tudo isso, não vai? Você vai aprender sobre transtorno do espectro autista, você vai aprender sobre as falhas no desenvolvimento intelectual, você vai aprender sobre o transtorno de aprendizagem. Você vai aprender uma avaliação básica ali, com base na aprendizagem. Quem fez a neuropsicopedagogia tem uma abordagem um pouco mais voltada para a área da neurociência, né? Como eu fiz as duas, eu tenho essa comparação. Mas quem fez só psicopedagogia clínica institucional não vai ter um olhar muito voltado para os processos de funcionamento cerebral. Quem fez a neuro tem esse processo, tem essa visão. Mas quem fez a psicopedagogia vai ter um olhar muito voltado para a aprendizagem, para a avaliação da aprendizagem de um modo qualitativo, que é aquele olhar clínico. Então, essa avaliação, muitas vezes, ela é muito simplificada. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes, quando as famílias procuram a gente, quando a escola indica para a gente levanta uma hipótese diagnóstica, e aí chega no final, a gente faz, né, a avaliação, entrega devolutiva para a família chega no neuropediatra para levar a nossa avaliação, sabe que muitas vezes isso acontece? O neuropediatra olha e fala assim, então, ele precisa de uma avaliação neuropsicológica, porque essa avaliação aqui não é completa. Porque isso é o que a faculdade ensina para gente. Ela vai ensinar uma abordagem baseada apenas no transtorno da aprendizagem. Ela não vai trazer um olhar sobre o funcionamento cerebral e como você vai levantar tudo isso. Então, ela vai ensinar a gente a fazer a EOCA, a fazer as provas operatórias, as provas projetivas, ela vai trazer muita teoria para a gente. E eu não estou dizendo que a faculdade ela não seja importante, pelo contrário, ela é a nossa base, a gente precisa dela para atender, a gente precisa dela para se recordar de muitas coisas, para de fato entender como funciona o processo de aprendizagem de cada criança. Mas o que a faculdade não ensina para a gente? A faculdade não ensina para a gente quais testes existem no mercado, como que a gente monta um roteiro de avaliação, como que a gente monta um roteiro para cada paciente especificamente, como é que a gente personaliza os nossos atendimentos, como que a gente traz aí o nosso olhar, o nosso particular para dentro dos atendimentos, como que a gente, como psicopedagoga, aprende a precificar,
como que a gente aplica teste, como que a gente corrige, como que a gente interpreta, como que a gente coloca isso no relatório. Porque muitas vezes chega aqui comigo, para mim, já atendi muitas mentorias e supervisões, e muitas vezes chega para mim a seguinte fala, Isa, quando eu começo, né, com a mentoria, eles falam assim, Isa, por que que a faculdade não ensina isso? E aí eu falo para elas, eu falei, porque não dá tempo. Eles acreditam que a parte teórica seja muito mais importante. E não estou dizendo que ela não seja, ela é, mas ela não é o suficiente. Então, para a gente ter um processo, para a gente dominar esse processo, a gente tem que ter o domínio das duas partes, a parte teórica e a parte prática. A gente tem que saber transformar isso. Porque não adianta nada eu saber todos os transtornos de aprendizagem se eu não souber como eu chego nessa hipótese. Se eu não souber como que eu avalio essa hipótese. Como que a gente dá um suporte para a família? Como que a gente orienta a família no final? Muitas vezes chega exatamente essa dificuldade para mim. Então, hoje aqui, como eu falei para vocês que a gente vai ter muita parte prática aqui dentro, eu quero trazer para vocês hoje como a gente monta esse roteiro de avaliação. Por quê? Como é, é algo que a faculdade não ensina para vocês, eu quero trazer aqui este ensinamento para vocês, no mínimo, entenderem como funciona esse processo de avaliação. Na próxima aula, a gente vai falar sobre intervenção, a gente vai falar sobre o viver de psicopedagogia, vamos falar um pouco mais, né, sobre isso na parte de intervenção na próxima aula. Hoje, a gente vai falar sobre a parte de avaliação. Por quê? Porque ela é o nosso norte, é por onde a gente começa. Isa, a criança já tem uma avaliação psicopedagógica, ela veio já, né, de um processo de avaliação psicopedagógica com outra psicopedagoga, ela parou, né, fez ali um tempo de intervenção com outra psicopedagoga e veio para mim. Eu continuo a intervenção de onde a outra psicopedagoga parou? Não. Todas as avaliações, todas as crianças, todos os pacientes, adolescente, adulto, idoso, independente de quem seja, todos os pacientes que chegarem até você precisa passar por uma avaliação psicopedagógica. Por quê? Eu sempre falo isso para as famílias, né? A hora que a família chega para mim, naquela ansiedade, naquela angústia de que precisa fazer alguma coisa, eu falo o seguinte, eu falo então, antes da gente intervir, eu preciso saber o que eu estou intervindo. E aí eu gosto de usar esse exemplo aqui, ó. Eu sempre falo para a família assim: imagina que você chega no hospital, por exemplo, um pronto-socorro, você chega com uma dor no joelho, ok? Você chegou com uma dor no joelho. E aí, você chega no hospital e fala, eu tô com muita dor no joelho, aconteceu alguma coisa, tal, e tô passando aqui por causa disso e disso e disso. Aí, a pessoa da triagem vai olhar e falar assim, passa ali no clínico geral, para ele poder entender melhor o seu caso. Aí você vai e passa no clínico geral. Aí você chega e fala, tô com uma dor no joelho, assim, assim, assado, tal. Aconteceu isso, isso e isso. Aí, o clínico geral olha para você e fala assim: tá bom, toma esse remédio aqui, ó, que ele é para dor no joelho, e você volta na semana que vem para me falar se deu certo. Aí você vai, toma o remédio para dor no joelho, e até passa um pouco a dor no joelho, mas você percebe que esse remédio começou a atacar seu estômago. E aí, ao invés de você estar só com a dor no joelho, você volta na outra semana com a dor no joelho e com a dor no estômago. Aí você chega no médico de novo. Ai, doutor, eu tomei aquele remédio, até melhorou um pouco o meu joelho. Ainda tá doendo um pouquinho, mas melhorou. Só que agora tá me dando uma dor no estômago, não sei o que que é. Será que é do remédio? Aí ele fala, então tá bom. Então, ó, continua agora, toma esse remédio aqui pra dor no estômago. Aí você vai novamente, toma o remédio pra dor no estômago. E aí a dor no joelho volta. A dor no estômago passa, mas a dor no joelho volta. E aí
junto com a dor no joelho, vem uma dor nas costas, porque você começou a poupar esse joelho, então você colocava o seu peso em outra perna ou colocava o seu peso na lombar, e aí você está com dor na lombar agora, e aí você volta novamente naquele médico, e aí ele vai só te dando remédio sem descobrir a origem da sua dor. E é exatamente isso o que acontece quando a gente lida com um novo paciente. A gente precisa saber qual é o ponto de partida. O ponto de partida é a avaliação psicopedagógica. Por quê? Porque nós precisamos avaliar todas as áreas para saber onde a gente vai intervir. Então, a gente precisa investigar num âmbito geral. Eu também dou muito um outro exemplo para as minhas mentoradas, que é o seguinte: imagina que na sua casa chegou uma conta de água de R$ 800. Quando você pega aquela conta de água, a primeira coisa que você pensa é: tem vazamento na minha casa. Eu preciso encontrar esse vazamento, está acontecendo alguma coisa, não sei de onde vem esse vazamento, preciso encontrar. Então você começa a olhar a caixa de água, você começa a olhar as descargas, as torneiras, ver se tem algum cano furado. Você vai investigar para encontrar a origem deste vazamento e assim você poder tratar, certo? Quando chega uma criança no nosso consultório, quando chega uma família nova para a gente, é exatamente a mesma coisa. A gente precisa avaliar para a gente saber onde a gente vai intervir. A gente não pode ir intervindo até ver que dá certo. Ah, eu vou só fazer uma sondagem aqui de escrita. Vou só fazer uma sondagem de leitura. Não é assim. Tudo que envolve aprendizagem é muito mais complexo do que uma sondagem. O nosso olhar clínico, ele é feito de muitos aspectos. Então, é a união entre a teoria, entre a prática, entre os testes normatizados, entre os resultados que a criança apresenta, entre o nosso conhecimento sobre isso. Então, a gente não avalia ali, a gente não intervém antes da avaliação. E isso você precisa comunicar à família que você atende para você ter certeza do que você vai fazer, onde você vai intervir e qual será o melhor processo. Então, é necessário que você pare, reflita e organize todo o seu roteiro de avaliação, ok? Por isso que eu vou ensinar vocês como fazer um roteiro de avaliação aqui hoje, tá bom? Por isso que a gente sempre começa com avaliação psicopedagógica, para a gente saber para onde a gente vai intervir. Qual é exatamente a dificuldade da criança? É neste momento que a gente vai começar a investigação. Eu vou compartilhar novamente aqui minha tela com vocês. Então, aprendendo, né? A gente vai ver um pouquinho sobre tudo isso. Então, começamos ali na nossa avaliação. Por onde que eu começo? Você vai começar pela anamnese, sempre pela anamnese. Ah, Isa, eu preciso sempre começar pela anamnese? Eu não posso começar pela criança? Não. Por quê? Porque a anamnese, ela vai te dar todo o suporte, ela vai nortear o seu roteiro de avaliação. Não adianta também, novamente, não adianta, eu já fiz, tá? Agora sim, falando sobre uma experiência própria. Eu já fiz a anamnese no começo da avaliação, no meio e no final. E depois de muito tempo de prática, de compreender como funciona a anamnese, qual é a diferença que faz fazer a anamnese no começo, eu só faço ela no começo. Eu preciso da anamnese para poder entender o histórico de vida daquela criança, daquele adolescente. Então, você precisa investigar toda a história de vida do seu paciente.
Com base no quê? Com base nos marcos do desenvolvimento. Então, você precisa ter um conhecimento nos marcos do desenvolvimento. E é muito fácil você ter acesso a isso, tá? Dentro da cartilha de saúde da criança, que a criança recebe lá no SUS, né? Que a gente recebe lá do hospital, enfim, o posto dá, o governo disponibiliza nos sites de saúde. Lá você tem acesso a todos os marcos do desenvolvimento. Então, é importante que você tenha acesso a esse material e que você utilize esse material dentro da tua avaliação, ok? Dentro da sua avaliação, você vai precisar fazer fazer o uso desse material. Então, você vai investigar toda a parte de gestação, parte do desenvolvimento motor, do desenvolvimento da fala, do desenvolvimento cognitivo, da linguagem, a comunicação. Por quê? Por quê? Porque a gente sabe que todos os processos começam na infância, começam desde a barriga, né? Então, quando a gente tem essa noção de que o nosso ponto de partida é a anamnese, fica muito mais fácil da gente saber onde a gente vai avaliar. Então, você precisa investigar sobre a escolaridade daquela criança, você precisa avaliar sobre a parte de funções executivas, então, parte atencional, parte de memória, e aí você vai perguntar, fazer perguntas bem objetivas para a família. Por exemplo, ele repara algum detalhe novo quando acontece algo novo em casa, quando tem um detalhe novo em casa, ele consegue reparar, ele se recorda de caminhos, ele se recorda de pessoas que ele viu em algum momento, ele se recorda de comandos, você pergunta comandos para ele e ele sabe fazer, ele sabe seguir até o final, ou ele se perde no meio do comando. Tudo isso são perguntas práticas, mas que vão te dar um norte de, opa, essa criança tem uma falta de atenção, essa criança pode ter uma falha no processamento auditivo, essa criança pode ter uma falha na memória de trabalho, em reter as informações. Todas essas perguntas que você faz para a família, ela é a base para você saber onde você precisa investigar. Ah, tá bom. Então a família falou para mim que a criança não tem dificuldade na parte matemática, por exemplo. Então a criança ela é excelente em matemática, mas mas ela não tem ali habilidade de leitura, habilidade de escrita. Então, já que ela é excelente em matemática, eu não preciso avaliar a matemática, certo? Errado. Uma boa psicopedagoga vai avaliar todas, todas as áreas de vida desse sujeito, desta criança. Então, não importa se a criança vai bem em leitura e escrita, você vai avaliar da mesma forma. Não importa se a criança não tenha dificuldade na memória, você vai avaliar da mesma forma. O que vai ser diferente é a intensidade desta avaliação. Então, como que a gente vai fazer este processo de começar a partir dos dados da anamnese para o processo de avaliação? Depois da anamnese, você vai separar, ok? Você vai separar o que e como? Você vai separar por áreas. Então, você vai separar pela área da escrita, da leitura, da atenção, né? A consciência fonológica, a parte aritmética, a parte de memória. Você vai dividir nas áreas, ok? Então, você pode até fazer uma tabelinha, um gráfico, igual eu fiz aqui. E aí, você vai classificar do menor até o maior em relação às dificuldades. Então, por exemplo, essa criança não tem dificuldade na escrita, ela não apresenta trocas, ela tem uma boa escrita, ela tem um bom processo de escrita. Na parte de atenção, ela tem um pouco de dificuldade na atenção. Você vai, além de colocar este processo, colocar em ordem gradativa, você vai também especificar quais os pontos de alerta. Então, por exemplo, aqui a gente viu, né, baseado neste gráfico, que essa criança ela tem
dificuldade na aritmética, as maiores dificuldades dela estão na aritmética e na leitura, mais especificamente na leitura. Então, quais são as dificuldades que que a mãe falou que a criança tem em relação à leitura? É em relação à fluência. Então, ela lê pausada, ela lê silabado, ela não consegue ter aquela fluência leitora, aquela acurácia de palavras. A velocidade dela é muito lenta, ela não consegue dispor de uma velocidade de leitura correta, adequada à idade. Quando ela termina de ler, ela não possui interpretação daquilo que ela leu. Isso também vai impactar na aritmética quando a gente trabalha com problemas. Então, ela não consegue reconhecer problemas aritméticos, identificar e interpretar esses problemas aritméticos. Então, como a gente vai intervir neste ponto? Onde a gente vai colocar aí o nosso maior foco de investigação é na leitura. Então, por exemplo, você está começando, né? Vamos supor, você está começando, pegou aí o dado da anamnese e percebeu que a família trouxe essa questão da, da leitura muito forte, por exemplo. Você pode e deve investir em um teste específico para a leitura. Ao invés de você comprar todos os testes disponíveis, ou você comprar um teste que avalie uma área que a criança, você sabe que a criança já tem domínio, você vai investir num teste que a criança realmente precise. E eu recebo muito essa pergunta: Isa, qual teste eu compro primeiro? Eu falo nenhum. Nenhum. Por quê? Sabe o que aconteceu comigo? Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei a atender, eu estava ali no meu processo, né, de captação de pacientes, tal, veio uma pessoa através de uma indicação, eu nem lembro de onde ela veio exatamente, mas acho que veio através de uma indicação ou do Instagram. Ela veio falar comigo e ela trouxe assim várias queixas. Era uma criança de 4 anos e ela me trouxe várias queixas comportamentais, trouxe várias queixas emocionais da criança. E eu sugeri avaliação psicopedagógica. Mas, olhando hoje em retrospecto, o que eu deveria ter indicado para essa família era uma orientação parental. Então, aquela família precisava de um suporte de como lidar com aquela dificuldade daquela criança, como que ela ia lidar com aquilo, e não necessariamente que aquela criança tinha um transtorno de aprendizagem. Então, por isso que é muito importante, quando você começa, logo lá na sua entrevista inicial, você precisa perguntar para a família da queixa. Quando a família chega até você, primeiro que você precisa acolher, e você precisa ter ali um resumo do que aquela criança precisa, do que aquela criança está passando, de qual é o problema que aquela família está enfrentando. Porque às vezes ela não precisa necessariamente do nosso trabalho. Já peguei muitos casos assim. A criança não precisava necessariamente do meu trabalho. Ela precisava de uma orientação parental, a família precisava de uma orientação parental, ali um ajuste em como ela iria mudar o comportamento dentro de casa, a abordagem dentro de casa. Tudo isso era o que a família precisava. E eu achava que todos os casos que vinham para mim, eu tinha que passar avaliação psicopedagógica. Então, por isso que você precisa ter uma noção geral do caso, quando a família entra em contato com você, para você saber se realmente precisa de uma avaliação psicopedagógica, ou se é só uma orientação parental, ou se é caso de psicóloga, caso de fonoaudióloga. Nem sempre tudo que chega para a gente é para a gente. Então, a gente precisa ter esse olhar de perguntar para a família, ter essa noção geral, para então poder entrar com a parte de avaliação ou o serviço que a gente for indicar para essa família. No MAP eu até tenho aula sobre esse tipo de serviço, sobre a aula sobre orientação parental, enfim, tudo isso. E aí, quando essa família chegou para mim, essa mãe ia falando, ia fazendo ali a sessão com ela, para fazer uma avaliação psicopedagógica, o que foi que eu fiz? Ah, eu vou atender uma criança de 4 anos, eu vou comprar um protocolo para avaliar ela. Vou comprar o IDADE. Na época, o IDADE, que é um protocolo
de avaliação com a família, não é nem com a criança. Eu nem sabia o que que avaliava. Eu só pesquisei lá, protocolo para avaliar crianças de primeira infância. Aí veio lá o porta, Gil, idade, e aí eu olhei o idade, nossa, que legal, tal. Eu gastei R$ 700 nele. Foi um absurdo, parcelei loucamente. Eu nunca tirei ele do plástico. Por quê? Porque a família não fechou contrato comigo. A família não precisava de uma avaliação psicopedagógica, a criança não precisava de uma avaliação psicopedagógica. Eu não soube informar, dar essa clareza, entender o caso. E aí, gastei o dinheiro, não usei, vendi o teste, só que eu vendi o teste, tipo, muito mais barato do que estava na editora, obviamente, porque quando você vai comprar, você precisa fazer uma promoção melhor, né, para a pessoa comprar logo de você. Então, eu vendi, sei lá, acho que a R$ 200 mais barato. Nunca usei, perdi o dinheiro e não fechei a avaliação. Então, quando chega essa pergunta para mim, eu sempre falo: não compra nenhum teste antes de ter o seu primeiro paciente, antes de fazer anamnese com esse primeiro paciente. Por quê? Porque através dessa anamnese, através desse primeiro olhar, que você vai saber onde está a maior dificuldade dele, que você precisa avaliar com teste. Que você precisa de um teste normatizado. E aí entra muito também de uma observação que algumas psicopedagogas fazem, que é o seguinte: você não precisa de teste, só avaliação qualitativa é o suficiente. E eu discordo totalmente dessa abordagem. Eu discordo muito desse exemplo, justamente porque uma boa psicopedagoga, ela vai unir a avaliação qualitativa e quantitativa também. Então, ela é importante, a avaliação qualitativa lá é importante. Claro, o nosso olhar clínico ele é necessário, mas ele não é o suficiente. Eu preciso ter dados de comparação. Qual é a fonte que você está utilizando para chegar nesse resultado? Você está pensando, trazendo isso de onde? Não são vozes da sua cabeça. Não é, é baseado naquilo que eu estudei. Sim, é importante baseado naquilo que você estudou. Mas através do quê? Você sempre vai citar o seu referencial. Então, baseado no DSM, baseado no teste X, baseado no percentil das escolas particulares X. Então, você precisa ter um teste de comparação, você precisa ter dados de comparação para você utilizar a teu favor. Então, não é somente a avaliação qualitativa ou só a quantitativa, são os dois juntos. Então, é necessário, sim, investir bem na nossa prática, investir em testes, mas você precisa primeiro do seu primeiro paciente. Você precisa fazer primeiro a anamnese, saber onde você vai intervir, saber onde você vai avaliar, desculpa, para então você investir num teste. Ah, Isa, e o que que eu faço até então? Eu não faço nada? Não, você pode investir em jogos. Jogos sempre são é, ótimas aquisições. Você nunca vai parar de usar jogos. Agora, testes não são com todas as crianças que você vai utilizar os mesmos, ok? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação, que aí a gente consegue ter um. Continuar aqui também. Então, vimos lá que você vai, primeiro, especificar quais são as áreas que estão com maior déficit para você poder avaliar com os testes. Isso eu estou dizendo no começo, tá? Depois de um tempo, quando você já tiver uma parte financeira melhor, que você sempre vai investindo em testes para que você use testes para todas as habilidades também. Como eu falei, é importante, é necessário que você tenha dados de comparação de todas as áreas, não só das áreas de maior defasagem. Mas no começo a gente sabe que é difícil comprar todos os testes porque são caros, porque é um investimento alto, mas ele é um investimento a longo prazo. Então, assim, hoje os testes que eu tenho,
Claro, eles já se pagaram há muito tempo, porque no começo foi investimento, foi, na verdade, um gasto, né, para mim. Mas, quando você olha a longo prazo, é total investimento, porque você sabe que ele vai te trazer resultado, ele vai te trazer retorno, ok? Então, nesse caso aqui, dessa criança, se eu estivesse começando e estivesse com essa criança logo no início, eu investiria primeiro, inicialmente, em um teste que avalie somente a leitura. Um bom teste de avaliação de leitura. E aí, para isso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma pesquisa. Então, você precisa fazer uma pesquisa com áreas específicas e os preços que eles custam. Então, quais são os testes que existem hoje no mercado? No mapa, a gente tem uma aula só para falar de teste. Quais são os testes, quais são os protocolos, o que, que avalia. Você pode fazer uma planilha com esses testes, né? Então, você vai dividir lá na área da escrita. Então, testes que avaliam escrita. Eu tenho o TDE2, eu tenho a prova de escrita sob ditado da coleção da Menon, eu tenho o PROAD. Você vai e coloca lá o valor deles. Ah, eu tenho quais os testes que avaliam a área de leitura? Nossa, leitura é onde a gente mais tem teste para avaliar. A gente tem uma gama muito grande para avaliar a leitura. A gente tem o PROLEC, a gente tem o IPPL, a gente tem o teste de compreensão de leitura de palavras e pseudopalavras, a gente tem a avaliação de linguagem de funções executivas, a gente tem os testes da Menon, a gente tem muito teste para avaliar a leitura, tem o TDE. Então, você precisa fazer essa pesquisa, mas não só essa pesquisa. Por exemplo, no caso da leitura, cada um desses testes que eu falei, eles avaliam um componente da leitura. Então, tem o que vai avaliar a interpretação, tem o que vai avaliar a compreensão, outro vai avaliar leitura, fluência leitora, outro vai avaliar a velocidade, outro vai avaliar a acurácia, né, que é a parte da rota fonológica, a rota lexical. Cada um desses testes, ele tem uma abordagem específica. Então, por isso que você precisa saber exatamente aquilo que o seu paciente precisa, para que então você faça investimento em um teste. Então, vamos supor que ele tem falha na compreensão de textos, por exemplo. Não adianta nada você investir no teste de leitura do TDE, por exemplo, porque ele é um teste de leitura de palavras isoladas. Ele não é um teste de compreensão de leitura. É diferente. Então, por isso que você precisa saber qual área específica aquele teste avalia, tá bom? E junto dele, colocar ali os valores, tudo aquilo que ele tem em relação a, né, no mercado, etc. Qual é a grande qual é o grande diferencial daquele teste? Por que você deveria investir nele naquele momento? Então, a cada paciente novo que vai chegando, você deve ir aumentando o seu, a sua coleção ali de testes, né? O seu repertório de testes, justamente para você ir sempre tendo um olhar voltado para um âmbito geral da criança, então, tanto a parte de funções executivas, atenção, memória, linguagem, leitura, escrita, aritmética. E aí você vai compondo o teu olhar qualitativo nisso, também baseado nesses resultados. Isa, eu não tenho como comprar inicialmente esses testes, né? O que que eu posso fazer? O que que eu fazia no começo? Eu fazia os meus atendimentos se pagarem. Então, o que que eu fazia? Eu pegava o valor dos atendimentos. Então, eu sempre recebi primeiro para atender depois, tá? Isso foi algo que eu fiz para mim e eu sempre fechava com a família. Ó, avaliação, sempre fechei por pacotes, né? Então, avaliação, assim, assim, assado, você faz o investimento primeiro e a gente faz atendimentos por mês depois.
Quando a família me fazia esse pagamento, era o momento que eu investia em teste, em jogo e etc. Era a partir desse momento. Então, eu fazia os meus atendimentos pagarem. Então, eu tinha como investir nos testes com o valor dos atendimentos, ok? Mas, como eu falei, você não precisa investir em todos os testes de uma vez. Não é nem. Eu nem indico você fazer isso, porque a sua fatura do cartão de crédito depois vai vir muito alta. Aí vocês vão falar para mim depois, né? Ah, Isa, você falou para fazer isso. Não, não falei, não. Não falei, pode tirar o meu da reta, porque não é o ideal que você faça isso, para você também não se comprometer, tá bom? Mas a cada paciente novo que vai chegando, você deve ir aumentando este teu repertório, para que você consiga ir cada vez mais melhorando a sua avaliação. Quer dizer que a sua avaliação do início vai ser ruim? Não, nem pensar. Foi o que eu falei, você precisa ter um olhar qualitativo. No começo, a sua avaliação terá um olhar qualitativo. E como você direciona esse olhar qualitativo baseado naquilo que você aprende na faculdade? Lembra que eu falei para vocês que aquilo que a gente aprende na faculdade não é descartado, não é descartável? Nem pensar. Pelo contrário, a teoria que a gente aprende, ela é necessária. A gente precisa da teoria. Então, a partir da teoria que a gente tem o nosso olhar qualitativo. Então, a gente precisa entender sobre os transtornos, a gente precisa aprender sobre a área de leitura, a área de escrita, a parte da linguagem oral, consciência fonológica, para então utilizar este olhar qualitativo dentro da nossa avaliação. E aí você pode utilizar de jogos para fazer essas observações, você pode utilizar de algumas atividades que você vai talvez imprimir para fazer esse tipo de observação. Então, por exemplo, tem alguns livros que você consegue muito bem pedir para a criança ler, que você vai avaliar tudo isso que eu falei. Você vai avaliar a acurácia, você vai avaliar a velocidade, você vai avaliar a pontuação, o respeito às pontuações, a compreensão do texto, a interpretação. Você pode trazer isso de uma forma mais qualitativa. Você não precisa necessariamente do teste para fazer isso, entende? No começo você pode fazer isso, não há problema nenhum. Mas depois eu indico que você vá para o teste sim, porque é ele que vai te dar esse respaldo. E principalmente que vai ser necessário para construir essa tua hipótese diagnóstica. E aí, fecho falando o que eu já havia falado. Não compre nenhum teste sem saber o que ele avalia primeiro. Então, não adianta nada, por exemplo, eu ter um teste de leitura. Eu tenho lá, sei lá, eu tenho o da coleção da Menon, que ele é um teste de avaliação de sentenças escritas e faladas, onde a criança vai ler a sentença e vai marcar com X. Aí chega um outro paciente para mim que não tem necessidade dele, não tem necessidade de usar ele. Ah, mas eu vou usar porque eu tenho. Não, você pode muito bem ou investir num outro teste ou utilizar uma avaliação qualitativa para algo que ele realmente precise. Então, o maior erro da psicopedagoga é achar que dá para usar o mesmo teste com todos os pacientes. Sendo que eu falei para vocês logo no comecinho da aula. É individualmente que a gente avalia cada criança. Então, a gente não pode se esquecer que a gente não avalia transtorno. Olha só, isso é algo que chega muito para mim, muito. Isa, que teste que eu uso para avaliar TDAH? Que teste que eu uso para avaliar dislexia? Eu vou falar, não sei. Não sei não. Que teste você utiliza para avaliar dislexia? Não faço ideia. Por quê? Porque a dislexia, ela é complexa. Não quer dizer que todos os meus pacientes com dislexia, eles serão iguais. Cada um vai apresentar uma dificuldade numa área e numa habilidade diferente. TDAH, então, nem se fala. Gente, eu juro para vocês, eu tenho aqui no consultório, se eu não me engano, cinco crianças com TDAH.
duas adolescentes e três crianças com TDAH. São casos completamente diferentes um do outro. Uma tem a parte da memória péssima, mas consegue manter uma atenção boa. A outra tem um processamento de informação que, socorro, não consegue ter o processamento da informação, não consegue seguir uma instrução até o final, não consegue manter a atenção, mas quando mantém a atenção tem uma memória excelente. Então, não adianta a gente falar do transtorno em si. O transtorno ele vai ser só um título para a gente no final das contas. O que vai realmente importar é a habilidade que essa criança tem, positiva ou negativa, gente. Então, não adianta nada eu olhar e falar assim, usa tal teste para avaliar TDAH. Aí chega lá no final, sua criança foi sensacional no teste. Você vai olhar para mim e falar assim, Isa, então ela não tem TDAH? Não, gente. A gente tem que usar do DSM, a gente tem que usar do nosso conhecimento sobre os transtornos para chegar numa hipótese diagnóstica. Então, a gente vai olhar a criança não com o transtorno. A criança já chegou para mim com o diagnóstico da neuropsicóloga, do neuropediatra com TDAH. O que que eu faço então? Você vai avaliar todas as habilidades como você vai fazer com todo mundo. E aí você vai entender aonde ela está precisando de intervenção. A gente não vai olhar para o transtorno, a gente vai olhar para a criança. A gente vai olhar para o paciente em específico. O que ela precisa? Qual é a necessidade dela? Quando você tirar da cabeça que você avalia transtorno, você vai conseguir fazer um trabalho muito melhor. Muito. Em relação à avaliação, em relação à intervenção, em relação ao suporte para a família. Porque você vai começar a fazer um atendimento particular, específico, voltado para aquele caso. Não, né, uma avaliação de um TDAH. Não, você vai avaliar o João. Você não vai avaliar o TDAH do João. Você vai avaliar o João. O que que o João precisa, não o que que o TDAH do João precisa. Entendeu? Então a gente precisa tirar da cabeça esse negócio do transtorno, da dificuldade. Algo muito importante que você também precisa avaliar são as potencialidades daquela criança. No que aquela criança é boa? No que aquela criança domina? Por quê? Porque ela vai te ajudar na hora do seu processo de intervenção. Não vamos falar sobre intervenção hoje, ok? A gente vai falar só na próxima aula. Mas você vai avaliar também aquilo que a criança é boa. Quais são os domínios daquela criança, ok? Então, entenderam que psicopedagoga não avalia transtorno, a gente avalia habilidades, habilidades cognitivas, habilidades de linguagem, habilidades aritméticas, habilidades de funções executivas. São habilidades que nos fazem únicos, ok? Ok. Avaliei as habilidades. Como que eu chego numa hipótese diagnóstica? Como que eu levanto uma hipótese diagnóstica? Por onde eu sigo? Qual que é o meu norte agora? Qual é o meu caminho? Qual é o meu roteiro? Vamos lá. A Bíblia de todo psicopedagogo, neuropsicopedagogo, é o DSM, que é o Manual de Doenças e Transtornos. É o DSM-5 que vai te guiar e vai te mostrar o que que aquela criança tem. No DSM-5, você vai ter todos os diagnósticos, né, todos os transtornos, todos, até voltado para a área emocional, psicológica, tudo isso também voltado para áreas que não são as nossas. Então, você vai sempre olhar você sempre vai olhar o DSM
E o que ele traz de critério diagnóstico? Porque o DSM traz os diagnósticos. O que você utiliza para diagnosticar? Só que a maioria são dados qualitativos. Então, por exemplo, lá no DSM em relação ao TDAH, ele vai colocar, né? Se a criança apresentar no mínimo 6 critérios durante 6 meses, ela pode ter um subtipo desatento, ou um subtipo hiperativo, ou um subtipo combinado. E aí você vai olhar os critérios que ele coloca, né? A criança evita esforço cognitivo, a criança evita atividades escolares, a criança não consegue seguir uma instrução até o final, se perde com estímulos visuais, se perde com estímulos auditivos, não consegue permanecer numa mesma atividade até o fim. Ela vai trazer vários critérios diagnósticos, onde você vai marcar ali com um check. O que eu gosto de fazer? Eu tiro um print, né? Eu tenho DSM em PDF, eu tiro um print e quando a criança aparece para mim, eu vou riscando tudo aquilo que aquela criança apresenta para mim. E aí eu olho lá, ela cumpriu mais de 6 critérios durante os últimos 6 meses. Então, ela se enquadra dentro de um TDAH. Mas, o que a gente precisa compreender também é que psicopedagoga, neuropsicopedagoga, não dá laudo. Quem dá o laudo é o neuropediatra, é o neurologista. A gente levanta a hipótese. E aí, lembra que eu falei que para você levantar a hipótese, você precisa ter um respaldo, você precisa ter fontes. Então, a tua avaliação, ela tem que buscar provar o porquê que aquela criança tem aquele transtorno. E aí você vai utilizar o DSM, você vai utilizar os testes, você vai utilizar tudo isso, ok? E você pode utilizar alguns questionários que já existem ou que você pode criar também. Então, por exemplo, escalas como o SNAP-4, o ETDAH-PAS, o SR2, o IDAD, são algumas opções de investigação com a família. Então, você dá o SNAP-4 para a família, para a escola, o ETDAH-PAS para os pais, eles vão preenchendo e vão te trazendo ali alguns dados que mostram que a criança tem sintomas em casa de um TDAH, por exemplo, de um autismo, né, de uma falha no desenvolvimento. Tudo isso, esses questionários, através da interpretação desses questionários, é que te trazem também uma visão de que aquela criança pode ter um transtorno ali de aprendizagem, um transtorno do neurodesenvolvimento, tá bom? Eu estou com algumas dúvidas em relação a uma criança, por exemplo, né? Então, eu quero ter certeza que ela tem um transtorno específico de aprendizagem, por exemplo, né? Eu posso criar um formulário com algumas perguntas baseadas nesses critérios diagnósticos? Pode. Então, eu fiz isso recentemente. Eu estava com algumas dúvidas de que aquela criança apresentava uma falha no desenvolvimento intelectual. Eu peguei os critérios diagnósticos do desenvolvimento intelectual que estão lá para mim no DSM e transformei ele em perguntas. Mandei para a família respondeu, pude ter uma noção do caso em relação ao ambiente familiar. Entendeu? Então, a gente pode fazer isso também. A gente pode pegar o DSM e utilizar a nosso favor. E, gente, eu gostaria muito, muito, assim, de trazer muito mais para vocês, de dar muito mais ferramenta, muito mais suporte para vocês. O que eu trouxe hoje foi somente uma base da avaliação, uma base, né, de como eu monto um roteiro, de como eu faço ali a minha avaliação, mas foi com esse intuito de querer fazer mais, de querer que vocês dominem muito a prática, que eu criei o MAP. Então, vocês viram, né, que eu o tempo todo falo sobre o MAP, o MAP, o MAP, tem aula disso no MAP, tem aula de anamnese no MAP, no MAP eu falo sobre testes. Por quê? Porque lá, né, neste curso no MAP, eu consigo dar tudo muito detalhado. Aqui, em 1h30, eu não consigo trazer tudo o que eu trago para vocês no MAP. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês o que é o MAP.
né? O MAP é a metodologia de atuação psicopedagógica. Ele é um curso online com 11 módulos que vão fazer você viver da prática clínica. Ele é um curso que ele passou por uma reformulação. Então, recentemente, bem recentemente mesmo, ele foi totalmente reformulado. E a primeira turma desse curso tinha o nome dessa maratona, que era do zero ao consultório ideal. Então, vocês vão perceber que lá no começo, nas primeiras aulas do curso, eu vou dar boas-vindas para vocês ao curso do zero ao consultório ideal. Só que eu percebi que nem todas têm o desejo de conquistar o consultório ideal, mas que o desejo de todas é dominar a prática clínica, é dominar a atuação psicopedagógica. Então, eu transformei ele para a atuação psicopedagógica e também para essa conquista do consultório ideal. Então, ele é muito mais completo hoje, né? Então, tem aí toda a parte de atuação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os módulos para vocês entenderem bem qual é a abordagem do curso, ok? Então, lá no primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de atendimento. Lembra que eu falei sobre a orientação parental, sobre o atendimento presencial, o atendimento online, o atendimento no seu próprio espaço, no espaço de sublocação. Eu falo tudo sobre isso nesse tipo de atendimento. No módulo 2, é um módulo onde eu falo somente sobre parcerias, desculpa, não sobre mentorias. Eu falo sobre parceria, como que você cria parceria, qual serviço que você oferece, como que você fecha essas parcerias com escolas, com outros profissionais da infância, com marcas e influencers, tem aula sobre isso também, como que você vai fechar, o que você vai oferecer, qual vai ser o teu diferencial. O terceiro módulo é o módulo psicopedagoga não, pessoa jurídica. Ele é um módulo essencial para todo mundo que está começando. Todo mundo que está começando. Por quê? Porque ele é um módulo que vai te falar como que você se planeja financeiramente, como que você faz o investimento no teu consultório, como que você faz investimento em testes, em recursos, se você tem que ter caixa inicial, se não tem, como que você faz toda a parte da sua gestão financeira. Por quê? Muitas pessoas chegam para mim com a questão assim, Isa, eu tenho medo de viver da psicopedagogia, eu tenho medo de virar psicopedagoga porque eu não sei empreender, porque eu estou muito voltada àquele negócio de CLT, então todo mês eu recebo aquela mesma quantia. Como que eu faço para ter um salário mais estável dentro da psicopedagogia? Eu ensino exatamente sobre isso dentro desse módulo 3. O módulo 4 é um módulo onde vocês vão encontrar apenas no MAP, que é o módulo Contabilidade para Psicopedagoga. Então, você sabia que psicopedagoga precisa abrir empresa? Que psicopedagoga precisa declarar imposto de renda, fazer nota fiscal, qual tipo de empresa que você deve abrir. Então, o módulo Contabilidade para Psicopedagogas vai ensinar toda a parte burocrática de você como empresa. Por quê? Baseada no módulo 3, eu ensino vocês que vocês não são pessoas físicas, vocês não têm CPF, vocês têm o CNPJ. Existe a Isabela, pessoa física, né? A Isabela Berenguer, pessoa física, e existe a clínica psicopedagógica da Isabela. Então, a clínica, o consultório psicopedagógico da Isabela é a minha empresa. É a empresa da Isabela, mas a Isabela recebe um salário desta empresa, ok? Então, eu ensino tudo isso para vocês dentro deste módulo 3. E o módulo 4 vai falar sobre as nossas obrigações como empresa. E foi o que eu falei, gente, em nenhum outro curso você vai encontrar este módulo de contabilidade para psicopedagogas. Não existe. Não existe em nenhum outro curso este módulo. Eu sei porque eu já fiz 4 cursos para psicopedagogas e em nenhum deles existe esse, ok? Este é um módulo que vai ter somente no MAP. No módulo 5 é tudo sobre marketing digital. Então, Instagram, site, Google, como que você cria o seu site, como que você se posiciona dentro do Instagram, como que você cria Reels, como que você faz stories, como que você cria audiência, como que você define um nicho, como você
alinhe a sua imagem. A gente tem uma aula excelente dentro de marketing digital, que é com uma consultora de moda e estilo, que ela vai falar somente sobre a tua imagem, sobre como você deve se vestir, se portar, o que você vai utilizar a teu favor. É excelente. Tudo sobre marketing digital. E aí tem algumas novidades também, mas que eu não vou contar hoje. No módulo 6, que são os primeiros atendimentos, são aqueles primeiros atendimentos com todos os pacientes, não os primeiros atendimentos para quem está começando, mas também para quem está começando. Então, vamos supor, Isa, eu já estou atendendo, eu preciso assistir esse módulo primeiros atendimentos? Sim, porque lá você vai aprender a fazer entrevista escolar, fazer anamnese, a fazer a EOCA, os primeiros atendimentos com o paciente, o que você deve perguntar, o que você deve abordar. Tudo isso está lá dentro do módulo 6 de primeiros atendimentos. O módulo 7, a gente vai falar somente sobre a avaliação da linguagem. A linguagem oral, a consciência fonológica, a leitura, a escrita. É um módulo muito completo também, de como você vai avaliar todos esses componentes. O módulo de avaliação aritmética, que é o módulo 8, você vai avaliar todos os componentes aritméticos. Você vai aprender em dados qualitativos, o que você precisa avaliar, o que você precisa realmente observar em cada criança em relação à aritmética, em relação à leitura, enfim. No módulo 9, que é o módulo de avaliação de funções executivas, você vai aprender toda a parte qualitativa de memória, de atenção, de planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, tudo isso para nortear aí a sua avaliação de um modo geral. No módulo 10, você vai aprender a fazer a devolutiva psicopedagógica. Então, como que eu construo esse relatório? Como que eu faço esse roteiro? Como que eu faço este... Como que eu oriento mesmo, né? As famílias, o que precisa ter nesse relatório de devolutiva. Então, ela é uma aula muito incrível. É um módulo muito sensacional. E o módulo 11 vem o módulo de intervenção. Como que você usa todos esses dados da avaliação para a sua intervenção. Claro que nós vamos falar bastante sobre isso na próxima aula também, mas como que a gente transforma, né, esses dados de avaliação para os dados de intervenção, para uma intervenção muito bem feita, para uma intervenção bem estruturada, para você garantir uma boa avaliação, uma boa aprendizagem, uma boa intervenção, ok? Além de tudo isso, além destes 11 módulos, nós temos também bônus para quem entra na turma do MAP, para quem adquire o MAP. Você tem direito a 5 bônus. O primeiro é um mini curso de escrita de relatório. Então, nós não vamos falar sobre o relatório de devolutiva, porque o relatório de devolutiva já tem no MAP, né? Mas é a escrita de relatório para profissionais da saúde. Então, como que você faz um relatório para uma fonoaudióloga, por exemplo, um relatório para uma psicóloga, para um neuropediatra, para a escola, um relatório de acompanhamento. Então, você está acompanhando ali aquele paciente, está fazendo intervenção, vai fazer o feedback com a família. Como que você vai fazer esse relatório? São outros relatórios que são importantes você fazer também durante a sua prática, né? Você vai ter que fazer em algum momento, e eu ensino vocês a fazer. Você tem um mini curso que é de aplicação, correção e interpretação do TDE2, do subteste de leitura, de escrita e de aritmética. Você tem a Masterclass Aprendendo o PEI. Então, como que você faz o plano de ensino individualizado para crianças de inclusão, por exemplo? Como que a gente faz essa adaptação? São também alguns pontos muito importantes. Tem a Masterclass também de adaptação de jogos, que é um xodozinho. É uma Masterclass onde você vai aprender a utilizar os jogos além das regras dos jogos. Então, você vai usar o Uno não somente como Uno, mas com outras regras, como que você vai adaptar de acordo com o seu paciente. Lembra que eu falei que quando você sabe no que o teu paciente é bom, fica mais fácil de você fazer uma intervenção melhor para ele? A gente vai usar bastante sobre isso também nessa Masterclass. E além disso, um pack de documentos. Este pack de documentos, ele é importantíssimo para
todas nós. Então, lá tem modelo de declaração, de indicação, quando você está. Não é indicando a palavra, gente, me fugiu totalmente a palavra. Quando você está encaminhando, né? Modelo de encaminhamento para outros profissionais, modelo de avaliação com a escola, modelo de entrevista escolar, modelo de muita coisa. Então, vocês vão ver que realmente tem muita coisa. Modelo de perguntas para famílias com suspeita de autismo, modelo de perguntas para família com suspeita de desenvolvimento intelectual. Tudo isso vocês têm aí para vocês no pack de documentos. A gente não vai falar sobre valores hoje. Eu só quero trazer um gostinho para vocês do que tem no MAP, de como tudo isso que eu passei para vocês em relação à primeira e à segunda aula, vocês vão ter isso muito mais avançado dentro do MAP, tá? Então, é realmente só para deixar esse gostinho para vocês, de preciso conhecer, tá bom? Só para apresentar para vocês, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Combinado? Vamos falar sobre a live? Vamos falar sobre o sorteio? Por quê? Porque eu falei para vocês que eu ia sortear algo, certo? Na aula de ontem, eu falei o quê? Eu falei que nós teríamos um sorteio, e para participar do sorteio, teria que mandar ali para mim lá no Instagram, certo? Tinha que comentar lá no Instagram. E aí, o que eu farei? Serão 3 sorteadas, tá bom? A primeira sorteada vai ganhar um livro, que é o livro Manual Prático Psicopedagógico Clínico. Ele é um livro muito bom. Ele é um livro com técnicas, um livro com avaliação. Tem muitas avaliações qualitativas nele. Então, para quem está começando, ele é muito bom para avaliação. Além do livro, essa sorteada terá 30 minutos de mentoria comigo gratuitas. Olha só que maravilha. E a segunda e a terceira mentorada. Oh, Jesus, tô mal hoje. A segunda e a terceira sorteadas terão 30 minutos de mentoria comigo apenas, tá bom? Terão só a mentoria, não vai ter acesso ao livro. Digo para vocês que o livro é um diferencial incrível. Mas a segunda e a terceira sorteadas terá 30 minutos de mentoria. E como que você faz para participar deste sorteio? Quais são as regras? Para quem quer participar do livro e da mentoria, você precisa escrever um resumo da primeira aula no post aula 1 lá no Instagram, lá no meu Instagram, @isabela.berenguer. Então tem que colocar um resumo, quais foram os insights, o que você achou dessa primeira aula, que aí você já vai estar concorrendo ao livro e à mentoria, ok? Para participar só da mentoria, você precisa postar uma foto nos seus stories de uma das 3 aulas, ou a aula de segunda, a de hoje, ou a de quinta-feira. Vai postar lá, escrever alguma coisa e vai me marcar. Tem que me marcar para poder participar do sorteio. Senão, não vai participar do sorteio, tá? Não adianta só postar e falar, ai, mas eu postei, mas não me marcou. Precisa me marcar. Para quê? Para eu poder ver e validar você dentro do sorteio, ok? Posso até fazer aquele momento agora, aquele momento da foto, para vocês tirarem print, postar, ok? Vamos lá? Tudo certo? Fizeram? Já aproveita, posta lá nos seus stories, me marca, @isabela.berenguer, e que aí você vai participar do sorteio, ok? Ó, alguns recados importantes. Eu vejo que vocês vão mandando perguntas aí no chat. Eu vou responder para vocês depois essas perguntas, respondo no comentário, respondo pelo Instagram, respondo na próxima aula também, tá bom? Mas podem deixando as perguntas sempre aí no chat, eu vou respondendo vocês depois. Outra coisa, amanhã a gente não tem aula, tá? Então, só na quinta-feira, aproveita para ver, rever essa primeira e segunda aula, tirar dúvidas, ir aí colocando algumas coisas em prática, tá bom? Então,
Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por participarem mais uma vez aqui comigo. Eu tenho certeza, assim, que vocês saíram hoje com a cabeça fritando de informação, mas que para a próxima aula vai fazer também muito sentido e vai ser realmente necessário para vocês. Muito obrigada, um beijo e a gente se vê na próxima aula.